E se o último pedido da sua mãe fosse caminhar com você antes que fosse tarde demais? Era para ser uma visita rápida, mas Henrique presenciou algo que mudaria sua vida para sempre. Sua mãe, que ele acreditava nunca mais conseguir andar, dava passos lentos ao lado da cuidadora. Esse foi o início de uma transformação que nenhum luxo poderia comprar. Se você também acredita no poder da família e da superação, já se inscreve no canal A Vida Conta para não perder nenhuma história como essa. Henrique não esperava encontrar nada além de silêncio naquela manhã. O vento agitava as cortinas da varanda quando ele atravessou o portão da mansão. Estava acostumado a ver a mãe frágil, sempre deitada, quase imóvel. Mas, ao abrir a porta do jardim, o tempo pareceu parar. Diante dele, a cuidadora caminhava devagar ao lado de sua mãe, que, com passos trêmulos, avançava pela grama como se tivesse recuperado algo que todos acreditavam perdido. Você já presenciou uma cena que virou tudo de cabeça para baixo em segundos? E já se perguntou como reagiria ao ver alguém que você ama superar um limite que parecia impossível? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, esmagadora. Quando a vida nos surpreende dessa forma, não há luxo ou poder que prepare o coração para o impacto. A reação não é planejada, é pura emoção, misturada com medo, esperança e até raiva de não ter estado ali antes. Henrique permaneceu paralisado diante da cena. A respiração lhe escapava em compassos curtos, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado demais para suportar. A mãe, que ele se acostumara a ver imóvel, agora avançava lentamente, sustentada pelo braço firme e atencioso da cuidadora. Cada passo que ela dava parecia arrancar algo do fundo de sua alma, e junto disso, memórias que ele preferia manter enterradas começaram a emergir, uma a uma. O olhar de Dona Helena se iluminava com um brilho raro, quase infantil. Aquela mulher que parecia viver apenas entre lençóis e silêncios agora sorria como se tivesse encontrado um pedaço da vida que acreditava perdido. Henrique, por sua vez, sentiu uma mistura confusa de admiração e raiva. Admiração pela cena diante dos olhos, raiva por não ter sido ele a proporcionar aquilo à mãe. A cuidadora, chamada Clara, percebeu a presença do patrão, mas não recuou. Seguiu firme, guiando a senhora com paciência, como quem acredita que cada passo é sagrado. Como isso é possível? Murmurou Henrique, quase sem perceber que falava. Sua mente viajou anos atrás, quando ainda era um jovem ávido por conquistar o mundo. Ele recordou o momento em que decidiu deixar a casa da família, convencido de que o sucesso seria a forma mais clara de provar seu valor. Cresceu em meio ao conforto, mas também à distância. O pai havia partido cedo, deixando para ele a obrigação de sustentar a imagem de força e prosperidade. A mãe, sempre doce, acabou ficando em segundo plano, substituída pela pressa e pelas reuniões sem fim. Henrique lembrava das noites em que ela o esperava acordada, desejando apenas alguns minutos de conversa. Ele, porém, chegava tarde, cansado, e sempre prometia: amanhã falo com você. Esse amanhã nunca chegava. Agora, ao vê-la dar passos tão frágeis e ao mesmo tempo tão poderosos, a culpa começou a tomar forma dentro dele, como uma ferida que nunca cicatrizou. Dona Helena levantou o rosto e encontrou o olhar do filho. Por um instante, os passos cessaram, e ela pareceu hesitar. Havia amor em seus olhos, mas também uma sombra de tristeza. Henrique sentiu o coração se apertar. Ele não sabia se ela estava feliz por vê-lo ali ou desapontada pela demora de sua presença. Clara, sem largar a mão da senhora, quebrou o silêncio. Seu Henrique, a Dona Helena é mais forte do que todos nós pensamos. Ela só precisava acreditar que ainda podia se levantar. As palavras de Clara cortaram fundo. Ele não estava acostumado a ser colocado em segundo plano dentro de sua própria casa. A cuidadora falava com firmeza, sem arrogância, mas com a convicção de quem tinha visto de perto o sofrimento e a luta daquela mulher que ele chamava de mãe. Henrique se aproximou devagar. Sentia um nó na garganta, mas não queria demonstrar fraqueza. O milionário, acostumado a controlar tudo com cifras, percebia que estava diante de algo que não podia comprar. Cada passo de sua mãe era uma vitória que nenhuma fortuna poderia garantir. E isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. Os pensamentos voltaram a correr soltos. Lembrou-se da última grande discussão que teve com a mãe, anos atrás. Ela havia implorado para que ele diminuísse o ritmo de trabalho, pedindo que dedicasse mais tempo à família. Ele, frio, respondeu que o sucesso exigia sacrifícios, e que tudo o que fazia era, no fim, por ela. Naquele dia, a senhora chorou baixinho, sem dizer nada,
E Henrique saiu batendo a porta, acreditando que estava certo. Agora, vendo-a com Clara, percebeu que o preço desse orgulho tinha sido alto demais. Dona Helena, apoiada na cuidadora, respirou fundo e conseguiu falar, mesmo com a voz trêmula. Filho, eu ainda posso caminhar. Não tanto quanto antes, mas posso. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Por dentro, queria se jogar ao lado dela, pedir perdão por cada ausência, por cada palavra dura, por cada momento que não viveu. Mas o orgulho, aquele mesmo que o acompanhava desde jovem, continuava o segurando. Clara conduziu a senhora até um banco do jardim. Ajudou-a a se sentar e ajeitou uma manta sobre os ombros frágeis. O silêncio voltou a dominar o ambiente, mas era um silêncio diferente, cheio de sentimentos não ditos. Henrique se aproximou, tentando encontrar coragem para abrir a boca. Mãe, eu não sabia, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Dona Helena olhou para ele com ternura. Você nunca quis saber, meu filho. A frase foi um golpe certeiro. Não havia rancor no tom, mas havia verdade. Henrique desviou o olhar, incapaz de sustentar a doçura misturada com dor que vinha dos olhos da mãe. O peso do passado desabou sobre ele como uma tempestade. Todas as vezes que priorizou contratos em vez de abraços, todas as chamadas não atendidas, todas as visitas adiadas. Clara observava em silêncio, respeitando aquele momento que não lhe pertencia, mas ciente de que sua presença havia se tornado parte da ponte entre mãe e filho. Henrique respirou fundo, sentindo um turbilhão dentro de si. Pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que estava diante de algo que o dinheiro não podia resolver. O passado não poderia ser apagado, mas talvez ainda houvesse espaço para um novo começo. O rosto da mãe cansada e a serenidade firme da cuidadora eram a prova de que a vida ainda oferecia uma chance de redenção. Clara permaneceu ao lado de Dona Helena como se fosse um pilar invisível que a sustentava muito além do físico. Havia algo em sua presença que transmitia calma, uma força silenciosa que não precisava de títulos nem de riqueza para se impor. Henrique, observando de perto, começou a notar detalhes que antes passariam despercebidos. A forma como Clara ajeitava a manta sobre os ombros da idosa com um cuidado quase maternal, a paciência com que aguardava cada respiração antes de qualquer movimento, e, acima de tudo, a fé que carregava no olhar. Henrique não conseguia disfarçar o incômodo. Era ele o filho, era ele quem deveria estar naquele lugar, segurando as mãos da mãe. Mas não estava. Clara, uma mulher simples, de origem humilde, havia ocupado esse espaço e, de alguma forma, se tornado essencial na vida de Dona Helena. Como você conseguiu isso? Perguntou Henrique, tentando esconder a mistura de curiosidade e frustração em sua voz. Clara o encarou por um instante, depois baixou os olhos para a senhora que segurava sua mão. Não fui eu, seu Henrique. Foi ela mesma. Só precisava de alguém que acreditasse de verdade. A resposta caiu como um soco no estômago. Henrique sempre acreditara que tudo podia ser conquistado com esforço, estratégia e dinheiro. No entanto, ali estava a prova de que nem tudo funcionava dessa forma. A recuperação da mãe não tinha sido fruto de aparelhos modernos, de médicos renomados ou de clínicas caríssimas. Tinha nascido de algo muito mais simples, a dedicação de uma mulher que acreditava em passos lentos, mas firmes. Enquanto Clara falava, Dona Helena apertou suavemente sua mão, como quem confirma cada palavra. Henrique sentiu o peito arder. Ele lembrava de quantas vezes sua mãe havia tentado se levantar no passado, sempre sozinha, sem ninguém ao lado para dar coragem. Talvez tivesse desistido não pela falta de força no corpo, mas pela ausência de incentivo. Clara continuou. A Dona Helena me ensinou que o corpo obedece quando o coração encontra um motivo. No começo, ela não acreditava que podia, mas eu dizia todos os dias que iríamos tentar, sem pressa. Um passo de cada vez. A simplicidade daquelas palavras tinha um peso imenso. Henrique percebeu que, enquanto ele passava anos correndo atrás de conquistas externas, Clara havia se dedicado a algo muito maior: devolver dignidade a uma mulher que ele mesmo havia deixado sozinha. O silêncio entre eles foi quebrado por Dona Helena, que, com a voz fraca, mas firme, acrescentou: se não fosse por ela, eu teria desistido. Henrique sentiu os olhos marejarem, mas se forçou a conter as lágrimas. O orgulho ainda tentava segurá-lo, mas já não era tão forte quanto antes. Olhando para Clara, ele se perguntava o que levava alguém a dedicar tanto tempo e energia a uma senhora que nem era de sua família. A resposta parecia óbvia, mas ao mesmo tempo impossível para ele: amor.
Não o amor condicionado a resultados, mas aquele amor genuíno, que não espera nada em troca. Clara ajeitou-se ao lado da idosa, mantendo-se calma. Seu Henrique, a dona Helena não precisava só de cuidados médicos. Ela precisava sentir que ainda tinha valor, que podia fazer parte do mundo com dignidade. O corpo envelhece, mas o coração quer continuar vivendo. Essas palavras foram como espelhos para Henrique. Ele se viu refletido nelas, com toda a frieza e distância que havia imposto a própria mãe. Pela primeira vez, reconheceu que Clara enxergava algo que ele nunca teve coragem de ver, a essência simples da vida. Naquele instante, recordações da própria infância invadiram sua mente. Lembrou-se de quando caía no quintal e a mãe o levantava, dizendo: "Um passo de cada vez, meu filho." Aquela frase, perdida na memória, retornava agora pela voz de Clara, como se o tempo tivesse dado uma volta inteira para devolver-lhe uma lição esquecida. Henrique se aproximou mais do banco onde elas estavam. Queria falar algo, mas as palavras não saíam. Apenas observava Clara, que mantinha a postura firme, sem jamais perder a serenidade. A mulher, que viera de uma vida simples, carregava uma força que nenhum diploma ou fortuna poderiam dar. "Você acredita mesmo que ela vai continuar melhorando?" perguntou Henrique, quebrando o silêncio. Clara sorriu de leve, olhando para Dona Helena antes de responder. "Eu acredito que enquanto houver vontade de viver, sempre há espaço para melhorar." Aquela certeza, dita com naturalidade, parecia algo que faltava na vida de Henrique. Ele, acostumado a controlar cada detalhe, percebeu que existia um tipo de força que não se explicava com números ou estratégias. Era a força da fé, da paciência e da dedicação. O sol começou a se pôr atrás do jardim, espalhando tons dourados sobre a cena. Clara cobriu Dona Helena com mais cuidado, como se quisesse protegê-la até mesmo da brisa suave da tarde. Henrique, em silêncio, sentiu que estava diante de uma verdade maior do que qualquer conquista sua. A verdadeira riqueza estava ali, na simplicidade de gestos que devolviam sentido à vida. O silêncio do jardim parecia carregar mais peso do que qualquer palavra. O sol já se escondia atrás das árvores, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Dona Helena respirava devagar, como se cada movimento exigisse esforço, mas também como se cada fôlego fosse saboreado. Henrique a observava com atenção, tentando compreender os sentimentos que brotavam em seu peito. Orgulho, arrependimento, ternura e medo se misturavam como uma tempestade. De repente, a idosa virou o rosto em direção ao filho e chamou pelo nome que só ela pronunciava daquele jeito. "Henrique." Ele se inclinou, aproximando-se para ouvir melhor. "Sim, mãe?" Os olhos dela estavam marejados, mas havia uma firmeza surpreendente em sua voz. "Eu quero caminhar com você." A frase parecia simples, mas atravessou Henrique como uma lâmina. Caminhar? Juntos? A ideia parecia tão óbvia e ao mesmo tempo tão distante. Ele engoliu em seco, incapaz de responder imediatamente. "Caminhar, comigo?" Repetiu, como se precisasse ter certeza de que ouvirá certo. "É tudo o que eu quero", disse ela, com um sorriso suave. "Antes que o tempo me tire essa chance, eu quero dar um último passeio de mãos dadas com meu filho." Henrique sentiu o coração disparar. Nunca temeu tanto um pedido. Não era sobre passos no jardim, mas sobre atravessar uma ponte que ele evitava há anos. Era um chamado para derrubar o muro de orgulho que erguera dentro de si. Clara permaneceu em silêncio, mas seus olhos revelavam emoção. Ela entendia o que aquele pedido significava. Não era apenas sobre andar, era sobre reconciliar, sobre transformar dor em presença. Henrique olhou para a mãe e tentou se recompor. "Mãe, não sei se é seguro. E se você cair? E se machucar?" Dona Helena riu baixinho, um riso doce, mas carregado de sabedoria. "Filho, eu já caí tantas vezes na vida. O que me machuca não é cair, é sentir que estou sozinha." Essas palavras despedaçaram qualquer resistência que ainda restava em Henrique. Pela primeira vez, ele enxergava a fragilidade da mãe não como fraqueza, mas como uma coragem que ele mesmo nunca tivera. Clara colocou a mão no ombro dele e falou com calma. "Se você estiver ao lado dela, não haverá queda que importe." Henrique respirou fundo. Sentia que não podia recusar. A mãe o olhava com ternura, aguardando sua decisão. Por dentro, ele se debatia entre o medo de falhar e a vontade de finalmente fazer parte daquela vitória. "Está bem, mãe", disse ele, por fim. "Vamos caminhar juntos." Dona Helena estendeu a mão,
E Henrique a segurou com firmeza. A pele dela era fina, delicada, mas o aperto tinha uma força que o surpreendeu. Clara, ao lado, acompanhava os dois, pronta para apoiar se fosse necessário. O primeiro passo foi hesitante. Henrique manteve o olhar fixo nos pés da mãe, pronto para ampará-la. Mas logo percebeu que ela não queria ser tratada como uma porcelana frágil. Ela queria apenas sentir a liberdade de andar ao lado do filho. Lembra quando você era pequeno e corria por esse mesmo jardim? Perguntou Dona Helena, enquanto avançava devagar. Eu sempre ficava com medo de você cair, mas você se levantava sozinho e dizia que queria tentar outra vez. Henrique sorriu, emocionado. Eu lembro, e você sempre estava lá, mesmo quando eu dizia que não precisava. E eu continuo aqui, respondeu ela. Só quero que, desta vez, seja você quem esteja ao meu lado. Cada frase era como um sopro de vida. Henrique sentia que, a cada passo, algo dentro dele também se reerguia. Não era apenas sua mãe quem estava se levantando, era a relação deles que começava a florescer novamente. Eles avançaram alguns metros pelo jardim, e o céu já estava pintado de estrelas tímidas. O silêncio não era mais incômodo, era confortável, cheio de significado. Henrique segurava a mão da mãe com força, como se quisesse compensar todos os anos em que não esteve presente. Clara observava a cena com os olhos marejados, mas discretamente recuava, permitindo que aquele momento fosse apenas deles. Ela sabia que sua missão não era roubar espaço, mas criar o ambiente para que mãe e filho pudessem se reencontrar. Dona Helena respirou fundo e parou por um instante. Filho, eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas quero que saiba, para mim, esse momento já vale por uma vida inteira. Henrique não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou a mãe ali mesmo, sentindo o corpo frágil dela contra o seu. Pela primeira vez em anos, não havia distância, não havia desculpas. Só havia a presença, tão simples e tão poderosa. O pedido inesperado havia se transformado em algo maior do que um simples passeio. Era o símbolo de um recomeço, a chance de escrever um novo capítulo antes que o tempo separasse. Henrique permaneceu abraçado à mãe por longos segundos, como se aquele gesto pudesse congelar o tempo. O vento leve balançava as árvores do jardim, e no fundo, o som distante de grilos anunciava o início da noite. Para ele, tudo parecia suspenso, como se o mundo tivesse desacelerado para permitir que aquele momento acontecesse. Era mais do que um simples abraço. Era uma reconciliação silenciosa, uma promessa de que nada seria como antes. Quando se afastou, olhou para Dona Helena com olhos marejados. Ela sorriu, mesmo cansada, e esse sorriso foi o suficiente para fazer Henrique perceber o quanto havia perdido por se afastar dela durante tantos anos. Sentiu que todo o luxo, todos os contratos assinados e todas as cifras acumuladas não tinham o menor valor diante da fragilidade e da grandeza que carregava a mulher diante dele. Clara, em silêncio, mantinha-se por perto, atenta, mas sem interferir. Ela entendia que aquele instante era apenas de mãe e filho. Ainda assim, sua presença continuava sendo um ponto de equilíbrio, como se fosse a guardiã invisível de tudo o que estava acontecendo. Henrique puxou um banco e sentou-se ao lado da mãe, ainda segurando sua mão. Eu perdi tanto tempo, mãe, confessou, a voz embargada. Tantas oportunidades de estar aqui com você, e agora percebo que nada do que conquistei tem sentido se não puder dividir com a senhora. Dona Helena passou a mão enrugada pelo rosto dele, gesto que fazia quando ele era criança. O tempo que se foi não volta, meu filho. Mas o tempo que ainda temos é precioso. Se você quiser, podemos preenchê-lo juntos. Essas palavras atingiram Henrique como um bálsamo. Ele não precisava mais se punir pelo passado. O que importava era o presente e a escolha de não repetir os mesmos erros. Naquele instante, sentiu algo mudar dentro de si. O peso do orgulho, que por tanto tempo governara seus passos, começou a se dissolver. O coração endurecido, que sempre se blindava para não demonstrar fraqueza, agora se permitia sentir sem medo. Ele se levantou, olhou para o jardim iluminado pela lua e tomou uma decisão silenciosa. Pegou o celular no bolso, digitou uma mensagem rápida e o guardou novamente. Clara, curiosa, observou, mas não perguntou nada. Henrique parecia outro homem, mais leve, mais humano. Alguns minutos depois, 2 funcionários da casa chegaram, carregando lanternas e abrindo caminho pelo jardim até o portão principal. Henrique havia pedido que preparassem um trajeto simples, iluminado, para que sua mãe pudesse caminhar mais um pouco,
mas dessa vez não apenas alguns passos, seria um verdadeiro passeio. Quando Dona Helena viu as luzes formando um caminho suave até o portão, seus olhos se encheram de emoção. Filho, você fez isso por mim? Henrique sorriu, segurando novamente a mão dela. Eu deveria ter feito muito antes. Mas quero começar agora. Esse é o nosso caminho, mãe. Clara ajudou a senhora a se levantar. O primeiro passo foi hesitante, como sempre, mas Henrique estava ali, firme, segurando-a com segurança. Eles começaram a andar pelo trajeto iluminado, cada passo se transformando em uma vitória, não apenas física, mas também emocional. Enquanto caminhavam, memórias começaram a surgir. Dona Helena falava de quando ele era pequeno, das brincadeiras no quintal, das noites em que o embalava até dormir. Henrique, emocionado, lembrava de cada detalhe como se tivesse sido ontem. A cada lembrança compartilhada, o coração dele parecia se abrir ainda mais. No meio do caminho, ela parou e olhou para o filho. Sabe o que mais desejo? Que você nunca se esqueça de que o amor é o verdadeiro legado que deixamos. O resto, meu filho, o resto se perde. Henrique não conseguiu responder. Apenas assentiu, com lágrimas correndo pelo rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de libertação. Era como se finalmente tivesse entendido algo que buscava desde jovem, mas nunca encontrara, o sentido verdadeiro da vida. Chegaram ao final do trajeto, e Dona Helena, exausta, precisou se sentar novamente. Mas em seus olhos havia satisfação, como se tivesse cumprido um sonho. Henrique ajoelhou-se diante dela, segurou ambas as mãos e disse: Eu prometo que daqui em diante estarei presente. Prometo que não vou deixar você caminhar sozinha nunca mais. Ela sorriu, acariciou o rosto dele e respondeu com suavidade: Essa é a maior riqueza que uma mãe pode receber. Clara, que assistia a cena, deixou escapar uma lágrima discreta. Sabia que aquele momento era fruto de meses de esforço, paciência e fé. Mas mais do que isso, era o resultado de algo que não podia ser comprado, a transformação do coração. Henrique, que um dia acreditou que sua força estava no poder e no controle, agora entendia que a verdadeira grandeza estava em se permitir ser vulnerável. Seu coração, antes endurecido, havia sido quebrado para finalmente ser reconstruído. E naquele jardim iluminado pela lua, com a mãe ao lado e Clara como testemunha silenciosa, nasceu um homem novo. E se você estivesse no lugar de Henrique, teria coragem de derrubar o orgulho e caminhar ao lado de quem ama? Conta pra mim aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião. E se essa história te tocou, se inscreve no canal A Vida Conta, deixa o like e compartilha. Cada gesto seu ajuda esse espaço a crescer e a continuar trazendo histórias que transformam.